Estratégia da Fazenda. Para usar o exemplo da carne, se você manda um projeto de lei no osso para o Congresso Nacional, não vai sobrar nada, nem o osso nem a carne. Então, você manda um projeto sabendo que vai ter uma negociação ali. Não tem como a Fazenda mandar um negócio, é isso ou nada. Porque na hora que você falar é isso ou nada, vai ser nada. Não vai sobrar nada. Olha, por quê? Porque a alíquota padrão vai subindo. Nós temos 3 formas de diminuir a alíquota padrão da reforma tributária. Tem 3 formas de diminuir. Uma é não ter exceção. Aí a alíquota padrão seria de 21%. A segunda é de combater a sonegação, digitalizando o sistema, tornando mais transparente, fazendo um IVA não cumulativo para que um setor dependa do outro, encadeie as notas fiscais, eletrônicas, imunes à fraude e tudo mais. E a terceira é o que o CDE fez. Para diminuir o imposto sobre consumo, aumentou o imposto sobre a renda. É uma coisa que estará na mão do Congresso fazer nos 2 próximos anos. Então essas são as 3 estratégias possíveis para diminuir a tributação sobre consumo, que é desejável, na minha opinião. É desejável. Porque você favorece quem consome uma parcela maior da sua renda, que é a população mais pobre. Certo? Então tem essas 3 estratégias. Então você manda um projeto coerente com essas 3 estratégias. Mas você sabe que no Congresso, o Brasil é um país patrimonialista. Não tem outro nome. Isso é um país patrimonialista. Os grupos de interesse se apossam do Estado brasileiro. Isso desde o fim do Império. Você tem a República toda nossa marcada pela apropriação do Estado brasileiro por parte de grupos de interesse. O papel do poder público é ir blindando o Estado brasileiro. E a reforma tributária é um grande salto antipatrimonialista. A partir do momento em que você não tem mais a possibilidade de guerra fiscal entre os Estados, dos Estados com a União, você vai minando a possibilidade de, no futuro, esses grupos de interesse se apropriarem de parte do orçamento público na forma de gasto tributário, que é, segundo o Tribunal de Contas da União, que acabou de soltar um relatório, de 519 bilhões de reais, o tamanho do gasto tributário no Brasil. Na verdade, primeiro ponto, fala da verdade. Né? Ao longo de 10 anos, o Brasil perdeu 1,8% de arrecadação sobre o PIB. Eu recebi um orçamento do Guedes, pega o projeto de lei orçamentária anual que o Guedes mandou para o Congresso em 2023. 17% de receita primária. 17% de receita primária. Isso é 1,8% a menos do que o período 2011 e 2013, quando nós tínhamos as contas nacionais em ordem. A coisa começou a descambar em 2014, 2015, 2016 e não parou mais. Então, o que eu falei desde o começo, em entrevista, num comitê, eu falei, eu preciso recompor a base tributária contra esses grupos de interesse e essa irresponsabilidade que foi feita. Ninguém estava falando realmente de carne, estava falando em repor aquilo que se perdeu para pagar os programas, para pagar o Fundeb, para pagar o Piso Nacional de Enfermagem, para pagar o Bolsa Família, para pagar essas contas que foram contratadas ao longo desses anos. Então, isso em primeiro lugar. Então, cortar o gasto tributário, que atingiu a marca de 6% do PIB. A segunda coisa é que começou como, não, se tiver que ter corte de gasto primário, o governo vai fazer. E aí o presidente Lula anunciou, sim, vai fazer, se precisar para garantir a consistência das contas públicas. Era só disso que nós estamos discutindo. E isso está programado de março desse ano. Foi feito um trabalho enorme nos ministérios sociais, sobre cadastro, sobre a segurança, também problemática, da retirada de filtros, retirada de controles. Nessa mesma pesquisa que você mencionou, perguntaram pros pesquisados, se eles eram a favor de cortar benefícios que não tinham direito. E 83%, se eu não estou enganado, mas um valor muito alto, um número muito alto. Falou sim, tem que corrigir os cadastros dos programas sociais. Qual é o problema? Fazíamos isso, Miriam, de novo, apelando aqui para a sua memória. Quantas vezes nós discutimos esse assunto da minha educação? Você me perguntou N vezes, as condicionalidades do Bolsa Família estão sendo verificadas? A frequência escolar está sendo verificada? A vacinação está sendo verificada? Vocês estão fazendo a checagem desses dados? Os cadastros estão em ordem? Está tendo fraude? Eu já respondi isso 1000 vezes. Passados mais de 10 anos, parece que nós retrocedemos. Isso deveria ser um imperativo de moralidade pública, de republicanismo. E não, virou pecado agora fazer revisão daquilo que é certo, daquilo que é correto fazer. Então nós achamos 25,9 bilhões de reais. Isso é moderado, viu? A Polícia Federal que fez checagem, ontem teve uma reunião da Polícia Federal com o presidente Lula, a estimativa de caminhos aí desses programas, na avaliação da Polícia Federal chega a 50 bilhões. Nós fizemos um trabalho super consistente com as equipes dos ministérios, não uma imposição da Fazenda, da Casa Civil ou do Planejamento, com as equipes, e chegamos a esse número. E o presidente validou e determinou que fosse anunciado por todos os ministros.